Hoje vamos falar de uma das maiores, se não mesmo a maior, proeza militar de toda a história. Imaginem um exército inteiro, com elefantes de guerra, a atravessar os Alpes. Parece impossível, não é? Mas aconteceu. Então, a grande pergunta é esta: como é que alguém, em sã consciência, lidera um exército com 37 elefantes de guerra por cima das montanhas mais altas da Europa? É uma loucura, certo? Parece ficção, mas acreditem, aconteceu mesmo, há mais de 2000 anos. Ok, para percebermos como é que se chega a este ponto, temos de recuar um parinho. Pensem no mundo antigo. Havia duas superpotências a lutar pelo controle. De um lado, Cartago, no que é hoje a Tunísia, e do outro, a poderosa República Romana. E, bem, eles não se estavam nada bem. E no meio desta tensão toda, surge a nossa figura principal, Aníbal Barca. E olhem que ele não era um general qualquer. Não, não. O pai dele já era um comandante famoso. E Aníbal foi desde miúdo treinado para a guerra. Diz-se que ele estudou as táticas dos maiores líderes, como Alexandre o Grande. Basicamente, a vida dele tinha um único objetivo: derrotar Roma. Pronto, a situação já estava tensa, mas faltava a faísca. E essa faísca foi o ataque de Aníbal a uma cidade chamada Sagunto, em Espanha, que era aliada de Roma. Quando Aníbal a conquistou, para Roma foi a gota d'água. Declararam guerra. E foi aí que começou a Segunda Guerra Púnica. E o que é que Aníbal decide fazer? O impensável. Em vez de esperar, decidiu levar a guerra diretamente à casa dos romanos. Aníbal tinha um problema. A marinha de Roma era super poderosa, controlava o mar todo. Por isso, um ataque por barco? Nem pensar. Então, ele elaborou um plano que ninguém, mas mesmo ninguém, estava à espera. Uma invasão por terra. Ele ia juntar um exército gigantesco e marchar centenas e centenas de quilómetros até a Itália. E quando digo gigantesco, não estou a exagerar. Estamos a falar de 90 mil soldados a pé. E atenção, a maior parte eram mercenários, ou seja, soldados profissionais pagos para lutar, que vinham de todo o lado, de África, da Europa, falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes. Imaginem só o desafio que era comandar esta gente toda. Mas não era só isso. A juntar a estes soldados, Aníbal tinha 12 mil cavaleiros. Era a sua cavalaria de elite, uma das armas mais temidas daquele tempo. E agora, a cereja no topo do bolo. A parte mais famosa e, convenhamos, mais maluca de todo o exército. 37 elefantes de guerra africanos. Pensem neles como os tanques do mundo antigo. Eram gigantes, assustadores e arrasavam tudo à sua passagem. Mas imaginem só o pesadelo logístico que era alimentar e mover estes bichos todos. O primeiro grande teste aparece em França, o rio Ródano. E claro, do outro lado, estavam tribos inimigas à espera deles. O que é que Aníbal fez? Foi pura genialidade. Primeiro, mandou comprar todos os barcos que havia na zona. Depois, para os elefantes, que detestam água, mandou construir umas jangadas enormes e cobriu-as com terra para os bichos pensarem que era chão firme. E o golpe de mestre mandou uma parte do exército atravessar o rio mais acima, em segredo, para atacar o inimigo pelas costas. Resultado, um sucesso absoluto. Mas atravessar o rio foi só o aquecimento. O verdadeiro desafio, o teste supremo, estava mesmo a começar. O exército de Aníbal chegou à base dos Alpes. E aqui, a guerra já não era contra outros homens. Era uma luta de vida ou de morte contra a própria natureza. E os perigos eram inacreditáveis. Não era só o frio de rachar. Tribos que viviam nas montanhas atacavam-nos de surpresa e emboscadas. A neve era tão alta que escondia o gelo por baixo, super traiçoeiro. O brilho do sol na neve era tão forte que os deixava quase cegos. E lá no alto, a mais de 2400 metros de altitude, quase não havia ar para respirar. Para ajudar havia ventos fortíssimos que simplesmente varriam homens e animais dos penhascos. E sabem aquela sensação de isto não pode piorar? Pois, piorou. A meio da subida deparam-se com um obstáculo intransponível. Um deslizamento de terras tinha bloqueado o caminho por completo. À frente deles só havia uma parede de rocha maciça. Para qualquer outro exército, teria sido o fim. Game over. Mas não para Aníbal. A solução dele foi uma mistura incrível de engenharia e, bem, força bruta. Os seus homens acenderam fogueiras enormes, mesmo junto à rocha, até ela ficar a ferver. E depois despejaram vinagre frio por cima. O que é que acontece? A mudança de temperatura tão brusca, aquilo a que hoje chamamos choque térmico, fez com que a rocha gigante rachasse e se partisse em pedaços. Depois disso, foram 4 dias de trabalho duro a abrir um novo caminho à mão. E eles conseguiram, passaram. Mas esta vitória contra a montanha teve um preço altíssimo, em vidas humanas e animais.
Os números são a prova disso. Dos 90.000 soldados que saíram de Espanha, só chegaram à Itália cerca de 20.000. Pensem nisto, mais de 2/3 do exército simplesmente desapareceram pelo caminho, morreram no frio, de fome, em combate. É um número absolutamente brutal. E os que sobreviveram? Os que chegaram ao outro lado? As descrições que temos daquela altura dizem que pareciam esqueletos ambulantes. Estavam a morrer de fome, com queimaduras gravíssimas por causa do gelo, doentes. Eram só uma sombra do exército poderoso que tinha partido há 5 meses. Apesar de tudo isto, daquele custo terrível, esta viagem acabou por mudar o rumo da história para sempre. Deixou uma marca que ainda hoje se sente. Imaginem a reação em Roma. Foi pânico total. Choque. Eles sempre olharam para os Alpes como se fossem a sua grande muralha, uma fortaleza natural que ninguém conseguiria atravessar com o exército. E de repente, Aníbal aparece do outro lado. Ele provou que eles estavam completamente errados e a estratégia de defesa de Roma foi por água abaixo. E o impacto foi imediato. Assim que chegou, Aníbal começou a ganhar batalha atrás de batalha contra os romanos, vitórias esmagadoras. Ele conseguiu manter a guerra em pleno território italiano durante mais de 15 anos, uma ameaça constante à porta de Roma. A sua travessia tornou-se tão lendária que, muitos séculos depois, inspirou outros líderes, como um tal de Napoleão Bonaparte, que também decidiu atravessar os Alpes com seu exército. E tudo isto nos deixa com uma última pergunta, para pensarmos um pouco. A história de Aníbal é muito mais do que uma história de guerra. É uma história sobre liderança, sobre resistência, sobre testar os limites do que achamos que é possível. O que é que leva um líder a ser capaz de fazer o impossível? E, mais importante, o que leva milhares de pessoas a segui-lo, a enfrentar o desconhecido e a superar desafios que parecem sobre-humanos.